Já faz um bom tempo que eu gostaria de trazer esse tema aqui para o meu canal do YouTube e deixá-lo aqui registrado. Será que dá para fazer com que um homossexual se torne heterossexual através da hipnose ou de qualquer outro tipo ou método de terapia existente? Eu vou explicar tudo isso para você, mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Rafael Monteiro, sou graduado em Psicologia, professor de Hipnose Clínica, programador neurolinguístico e eu vim trazer hoje um tema muito importante. Um tema em que até mesmo eu já cheguei a atender aqui na clínica. O tema se chama cura gay. E por que eu trouxe esse tema tão polêmico para vocês? Porque infelizmente ainda existem muitas pessoas que acreditam fielmente que dá para transformar uma pessoa que é homossexual em heterossexual através dos processos psicoterapêuticos, como a própria psicoterapia convencional, como a própria psiquiatria através de medicamento ou até mesmo como a própria hipnose clínica. Ora, se dá para reprogramar tantas coisas na nossa mente, por que não dá para a gente poder fazer uma pessoa que gosta de homens ou de mulheres que gostam de mulheres gostarem novamente do sexo oposto? Eu vou explicar tudo isso aqui para você com mínimos detalhes. Inclusive vou até trazer o DSM-6 aqui, vou falar sobre várias coisas da neurociência. Mas antes da gente começar, eu preciso que você deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, afinal de contas, pois toda semana eu estou trazendo vídeos novos, conteúdos novos sobre psicologia e hipnose clínica aqui neste canal do YouTube. Então, se você quer que este vídeo também seja propagado, para que o YouTube leve para mais e mais pessoas e entregue esse conteúdo que é informação extremamente importante para mais e mais pessoas, então é necessário que você deixe o seu like aqui. Por favor, não custa nada. Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então vamos ao tema. Para que nós entendamos melhor sobre doenças mentais, nós precisamos entender o que é um transtorno mental. Afinal, para ser curado precisa ser doença. E para ser doença mental, nós precisamos dizer transtorno mental. O que é um transtorno mental? E aí eu trago algumas ideias para a gente começar a refletir mais sobre esse assunto. Em primeiro lugar, para a gente começar essa conversa, é preciso, em primeiro lugar, entender se todos nós temos os mesmos gostos. Será que você tem os mesmos gostos que eu? Ou será que eu tenho os mesmos gostos que você? Provavelmente não. Talvez você goste, por exemplo, de assistir filmes que eu não gosto. Tem pessoas que gostam mais de filmes de comédia. Tem pessoas que gostam mais de filmes de terror. Tem pessoas que gostam mais de filmes de ficção científica. Eu, particularmente, gosto muito dos filmes de ação, aventura e ficção científica. Por exemplo, Star Wars. Por exemplo, os filmes da Marvel. Não é todo mundo que gosta dos filmes da Marvel. Talvez você goste mais da DC Comics. Talvez você goste mais do Batman, do Super-Homem, Mulher Maravilha. Como assim também tem outras pessoas que preferem muito mais o Homem-Aranha, o Capitão América, o Hulk, etc. Ou seja, os gostos são variados e as pessoas, elas são variadas. Se você já foi, por exemplo, em uma feira de anime ou RPG, provavelmente você já deve ter visto pessoas que até mesmo se vestem, que nós chamamos de cosplay, de diversos personagens diferentes. Tem pessoas que se vestem dos personagens queridos, dos que eles mais gostam, mais se identificam. Provavelmente você tem gostos diferentes e se talvez você goste de animes, talvez você só gostaria de personagens que você apenas se identifica e não ao que todo mundo gosta ao mesmo tempo. Assim também é para nós entendermos um pouco melhor sobre essa questão de gostos. Porque, na verdade, quando nós estamos falando de uma padronização, onde eu digo, você não pode gostar disso, você tem que gostar mais daquilo. Eu estou forçando você a gostar de coisas que realmente não condiz com você ou não é coerente com você. Você perde a sua coerência de vida, a sua própria identificação pessoal do eu interior.
Ou seja, é importante que todos nós entendamos de uma vez por todas que ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente de todo mundo. Inclusive, eu já até tinha dito sobre isso antes, lá no vídeo onde eu falo sobre baixa autoestima, onde muitas vezes nós nos forçamos a se tornar a ser quem nós não somos. Entendido isso, nós precisamos já internalizar que você não tem que ser obrigado a ser nada do que os outros querem que você seja. Você precisa ser você. Você é único. E é importante internalizar isso. Não existe ninguém do mundo igual a você. Dito isso, nós precisamos entender por que até o final da década de 80 ainda era doença ou transtorno mental ser homossexual, ser do público LGBTQIA+. E eu vou explicar isso para você baseando-se nas características de como é definido uma doença mental. Para a gente poder entender como é definido um transtorno mental, ele precisa ser baseado em 3 critérios. O primeiro critério que se baseia em um transtorno mental se chama sofrimento. Sofrimento para si próprio, como também sofrimento para o outro. Quando nós estamos sofrendo, aí nós podemos dizer novamente nos quesitos ansiedade, depressão, ou até vamos além, que esquizofrenia, ou até mesmo outros tipos de doenças que causam sofrimento para si próprio e também sofrimento para todas as pessoas a quem aquela pessoa convive. Quando nós estamos falando de demência, que aí nós podemos frisar a esclerose múltipla ou até mesmo a síndrome do Alzheimer, nós podemos entender que muitas vezes, principalmente no Alzheimer, a pessoa não sofre tanto, mas ela causa um grave sofrimento para as pessoas com quem ela convive. Esse é o primeiro critério para nós entendermos que pode ser classificado um transtorno mental. Agora eu pergunto para você, será que ser homossexual causa sofrimento tanto para si quanto para os outros? Na grande maioria das vezes, pode ser até mesmo um processo de libertação. Quantas pessoas eu já recebi aqui na clínica, ou até mesmo atendi online, pessoas que estavam presas, que não conseguiam expor quem elas realmente eram e por isso elas sofriam demais, causavam um grande sofrimento interno, podendo chegar até níveis graves de depressão, crises de ansiedade ou até mesmo pensamentos suicidas. Agora, eu também trago para você o segundo critério que pode classificar um transtorno mental. A pergunta para nós entendermos se esse segundo critério é válido ou não é: causa disfuncionalidade? Quando nós estamos falando, por exemplo, de manias, talvez você já deve ter se desafiado muito na sua vida. Por exemplo, quando você foi entrar em um elevador, você fez uma aposta consigo mesmo. Se esse elevador manter as portas abertas, eu vou viver. Se ele fechar, eu vou morrer. Ou então, aquelas outras apostas onde você está caminhando em uma calçada quadriculada e você fez uma aposta onde você só poderia pisar em determinados quadrados, pois se você pisasse em lugares que estavam fora do quadrado, você morreria. Tipo, o chão é lava. Quem se lembra desse desafio? Ou talvez você teve algum outro tipo de toque. Eu preciso fazer isso, senão vai me acontecer algo muito ruim. Isso são partes do toque, ou até mesmo a gente pode classificar como manias. Agora, causa disfuncionalidade? Será que está fazendo você ter uma vida péssima, horrível? Está atrapalhando a sua rotina? Não deixa você viver direito? Provavelmente não, quando se trata de manias, ou até mesmo esses toques. Agora, nós não podemos dizer, por exemplo, que ser homossexual causa disfuncionalidade. Afinal de contas, você tendo a sua própria orientação sexual, quando a pessoa se aceita como ela é, pelo contrário, a disfuncionalidade ela cessa. Afinal de contas, ela está simplesmente vivendo de maneira mais coerente a sua própria vida. Tudo na sua vida começa a melhorar e a fluir melhor. Então nós não podemos dizer que causa disfuncionalidade, ou seja, já está refutada essa segunda questão também. Agora, o terceiro critério que os cientistas mais têm pesquisado e colocado dentro do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais,
que é a Bíblia do psicólogo ou até mesmo do próprio psiquiatra. No Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM-5, está escrito diversos tipos de situações desviantes. E eu vou usar os termos aqui, até mesmo um pouco mais pesados, para a gente poder começar a entender melhor sobre o assunto. Pedofilia, podolatria, a própria zoofilia, tudo isso é classificado, por exemplo, como questões de transtorno mental. Agora, por que é classificado como transtorno mental? Por que gostar ou se sentir atraído por pés bonitos pode ser classificado como um tipo de problema a ser tratado? Por quê? Porque, na verdade, quando nós estamos falando de problemas mentais, nós não estamos só falando de ciência. A principal verdade por trás disso tudo é uma só. E é muito mais além do que apenas científico. Agora, você quer saber o porquê que não é só a ciência que determina o que é transtorno mental? Eu vou explicar para você e eu tenho certeza que você vai ficar impressionado. Mas antes de falar sobre isso, clique aqui embaixo, deixe o seu like se você está gostando dessa explicação. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Você vai me ajudar a divulgar esses vídeos que são de extrema importância social para mais e mais pessoas a compreenderem a realidade por trás da cura gay. Então, se você está gostando, deixa seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por fazer parte dessa história. Continuando, se tudo é consensual, se na verdade uma pessoa que quer transar com outra pessoa do mesmo sexo é consensual, por que, por exemplo, poderia ser classificado como um tipo de transtorno mental até o final da década de 80? É porque simplesmente os transtornos mentais eram classificados e ainda são muitas vezes não somente por conteúdo científico, mas é muito mais além disso. Existe todo aí um trâmite cristão e também americano de determinar o que é certo e o que é errado para as nossas vidas. Ora, se tudo é consensual, se a pessoa combinou com a outra e deu certo, por que toda essa influência externa acaba nos prejudicando ou tentando nos manipular de determinadas formas? É porque simplesmente nós não vivemos sozinhos. Ou seja, tudo isso é carregado de cultura social. E nós vivemos dentro de um contexto social histórico, cristão e também americanizado. E toda essa influência entra diretamente no DSM. Agora, se tudo é consensual, se um homem ele entrou em consenso com outro homem e ambos querem ficar juntos, ou uma mulher quer ficar com outra mulher, por que isso deveria ser preocupação do Estado e até mesmo do próprio DSM? Isso é um absurdo. Isso não deveria acontecer. Isso não é problema do Estado, mas é problema daquela pessoa que entrou em consenso com a outra. Simplesmente isso. Certa vez eu ouvi uma palestra do Alberto Del Isola, que ele é psicoterapeuta, hipnólogo também, e ele disse o seguinte: se um homem ele está interessado em ter 5 sogras dentro de um contexto poligâmico, o problema tem que ser dele. Isso não é problema meu, não. Isso não é problema de nenhum de nós, muito menos do Estado. Ou seja, existe dentro do contexto social uma carga grandiosa de moralidade que faz com que nós tenhamos que ser aquilo que a sociedade muitas vezes nos impõe. E isso também havia dito lá naquele vídeo sobre baixa autoestima. Muitas vezes somos forçados a sermos quem nós não queremos ser. E isso gera um grande peso em nós. Até mesmo a própria crise de ansiedade ou pior, depressão e tendências suicidas. Aí você pode perguntar, mas então aquele cara ele deveria ser preso? Psicoterapeuta ou qualquer tipo de terapia que essas pessoas fazem, elas devem ser presas, devem ser processadas. Infelizmente, dentro do nosso país, isso não é ilegal. As pessoas elas podem sim praticar esses absurdos, mas com uma condição: não podem dizer que é psicologia. Afinal de contas, a própria psicologia refuta isso. O próprio Conselho Federal de Psicologia é totalmente contra esse tipo de terapia. Existiu por mais de 50 anos estudos científicos
sobre a cura gay e todas elas deram errado. Todas as pesquisas que foram realizadas ao longo de 50 anos ou mais deram errado. A grande maioria que se submeteram a esse tipo de tratamento acabaram entrando em depressão, tendo pensamentos suicidas por fracasso da própria terapia, e muitos deles se suicidaram. Ora, se ao longo de 50 anos a grande maioria teve depressão por causa da terapia e tendências suicidas e a grande maioria morreu, algo muito errado está acontecendo com esse método. Ou seja, parece que esse não é o caminho. Por isso, promover esse tipo de terapia, que é comprovadamente pseudocientífica, é um absurdo. A pessoa ela pode praticar esse método, mas ela não pode ser psicólogo, não pode ser psicoterapeuta. É contra a ética da própria psicologia. Ou seja, praticar cura gay não somente é uma desonestidade intelectual, como também social. É um problema grave e que é fomentada principalmente pelo movimento cristão e por muitas e muitas pessoas ignorantes da nossa sociedade atual. Agora eu falo com você que é homossexual e que gosta, por exemplo, de estar frequentando igrejas que dizem que ser homossexual é coisa do demônio, ou até mesmo que você vai para o inferno por causa disso. Se você gosta, se você quer continuar neste lugar e quer se submeter talvez até mesmo em terapias de cura da homossexualidade, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso e ninguém deve ter nada a ver com você. Mas tenha ciência de que isso é antiético para a psicologia. Ou seja, esse profissional, ele não é um psicólogo e não pode se dizer como psicólogo. Ele, na verdade, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser pastor, padre, pode ser guru, não importa. Mas ele não é da área científica da psicologia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido muito válido para você. Gostou das informações? Gostou de entender um pouquinho mais sobre a neurociência e por que é errado dizer que existe cura gay? Então deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque você vai ajudar e muito eu poder divulgar ainda mais esse vídeo para mais e mais pessoas que também precisam saber sobre a explicação neurocientífica a respeito da cura gay. Um forte abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.